Nós vamos voltar a Brasília, Fenelon, com o Délio Rocha, que tem outras informações. Ontem foi um dia em que o presidente Bolsonaro apareceu ao lado do ministro Paulo Guedes, disse que quem manda na economia do Brasil é o Paulo Guedes. Oi, Délio, mais uma vez, bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, mais uma vez aí para o Fenelon. Nádia, o presidente Jair Bolsonaro ontem ele apareceu em frente ao Palácio da Alvorada, acompanhado de 3 ministros, de Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, de Tereza Cristina, da Agricultura, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Todos, viu, Nádia, os 3 ministros falaram para os jornalistas e sempre com um tom muito otimista, né, tentando mostrar que o Brasil está no caminho certo e que este momento de crise gerado aí pela pandemia do novo coronavírus, isso vai passar e que o Brasil vai sair mais forte do que entrou. O ministro Paulo Guedes, Nádia, que até a semana passada era cotado para deixar o governo, né, ele aparecia na lista aí do próximo ministro a cair. Ontem ele falou com os jornalistas, tentou passar um alinhamento muito grande com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente, por sua vez, disse que quem manda na economia é Paulo Guedes. Isso após um questionamento se poderia ter mudanças na política econômica do governo. Paulo Guedes disse que não vai haver mudança também, disse que o momento é de todos se unirem e tentar aí uma política séria de contenção de gastos, apenas fazendo gastos maiores neste período de pandemia, que seria uma exceção. Nádia, isso então, ontem pela manhã, né, em frente ao Palácio da Alvorada, presidente e seus ministros. Agora, à tarde, Nádia, aqui na Câmara Federal, foi a vez do presidente da Casa, Rodrigo Maia, se manifestar sobre a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Maia ainda não tinha falado sobre isso e ao se pronunciar ontem, ele foi muito cuidadoso, ele procurou medir as palavras, disse que o momento não é de entrar muito nessa questão política, que a Câmara tem como prioridade discutir soluções para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Vamos conferir um trecho aí da fala de Maia. Acho que os últimos dias foram importantes para que todos nós, não apenas eu, todos nós pudéssemos refletir sobre qual é o nosso papel e o que nós devemos priorizar nesse momento. É claro que o ex-ministro da Saúde, o ex-ministro da Justiça são homens públicos que têm muita credibilidade na sociedade, geram muita pressão. As suas saídas geraram e continuam gerando muita pressão na sociedade, muitas críticas ao governo, mas acho que todos esses processos, como o processo de impeachment, como você colocou, como a possibilidade de CPIs, elas precisam ser pensadas e refletidas com muito cuidado. Acredito que o papel da Câmara dos Deputados, nesse momento, nos próximos dias, é que a gente volte a debater. E desde aquela quinta-feira nós não debatemos mais, de forma específica, a questão do enfrentamento ao coronavírus. Nós estamos tratando de conflitos políticos, de conflitos da política na rede social, agressões por um lado, muito fortes, mas nós não podemos tirar do debate, da pauta do parlamento e da relação do parlamento com o poder executivo e com a sociedade, os projetos e as projeções que nós temos em relação ao enfrentamento do coronavírus. Acho que isso deve ser a nossa prioridade. Nessa coletiva de ontem, viu, Nádia e Fenelon, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi questionado especificamente sobre os pedidos de impeachment que foram protocolados aqui na Câmara. Rodrigo Maia também foi cuidadoso ao falar sobre isso, disse que é preciso ter muita responsabilidade neste momento. Ele lembrou que já enfrentou este processo, já passou por isso durante o governo do presidente Michel
Michel Temer, e que na época soube conduzir com maior cuidado e responsabilidade, e ele até, Nádia, aproveitou esse momento para alfinetar o presidente Jair Bolsonaro ao dizer que hoje, passado aquele momento, muitos têm saudades da relação que Maia teve com Temer e do que os dois produziram juntos. Vamos conferir. Quando você trata de um tema como impeachment, eu sou o juiz. Eu não posso ficar comentando temas da qual a decisão é minha, de forma independente. Então, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já passei por isso no governo do presidente Michel Temer. E com equilíbrio, com paciência, a gente superou esse período. E hoje muitos olham o governo do presidente Michel Temer com saudade de muita coisa que nós fizemos em conjunto. A gente não pode esquecer de como era a projeção e os dados da economia antes do presidente Michel Temer e depois. E nós passamos por 2 denúncias, tinham muitos pedidos de impeachment. Então, acho que a gente precisa ter paciência, equilíbrio e não ter assodamento, porque o assodamento, a pressa, nesses temas, eles vão ajudar a que a questão do coronavírus, que já é gravíssimo, ela se tenha contornos ainda mais graves no impacto na vida da sociedade brasileira. Nádia e Fenelon, sobre os pedidos de impeachment, eu fui atrás para tentar saber o número exato de pedidos, porque são muitos. E conforme a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, até o momento foram protocolados 29 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele agora se iguala ao ex-presidente Collor de Mello, que foi alvo também de 29 pedidos. Agora, entre esses pedidos, Nádia, alguns têm uma relevância maior, outras menores aí, mas eu diria que os pedidos que mais são preocupantes para o presidente Jair Bolsonaro. A gente perdeu o sinal do Délio, a transmissão é pela internet, mas aí nós temos 29 pedidos, como a gente falava agora há pouco, de impeachment levados à Câmara para serem analisados, 3 deles já depois da saída de Sérgio Moro. E a gente tem a expectativa de uma chuva de pedidos, porque muitos pedidos são para demarcar a posição. Mas, como disse o Délio, alguns têm mais relevância, principalmente esses 3 depois da saída de Sérgio Moro, porque eles vêm, além do discurso político, com evidências, vamos dizer assim, materiais mais consistentes.